O tema da nossa aula de hoje é paginação. Até a aula passada, nós havíamos configurado o nosso documento para que ele tivesse 3 seções mais uma seção de referências. Eu tomei a liberdade de acrescentar ao trabalho algumas linhas, algumas seções de texto, imaginando que você tivesse complementado com algum texto o seu trabalho. Então, no modo como você visualiza na tela, nós temos os elementos pré-textuais, temos os elementos textuais divididos em 3 seções, mais uma última seção de referências como elemento pós-textual. Por padrão, a ABNT determina que a capa não deva ser nem contada nem numerada. A partir da nossa folha de rosto, aí sim nós vamos contar as páginas, porém, os elementos pré-textuais nunca apontam o número da página, de modo que nós só vamos começar a visualizar a numeração a partir da primeira seção dos elementos textuais, sendo que todo início de seção também não se visualiza numeração. Na segunda folha da introdução, aí nós visualizaríamos uma numeração que, no nosso caso da Uniguaçu, é colocada no canto superior direito da página. Existem formas criativas de colocar numeração nas páginas. Essas formas criativas não nos interessam de momento, em razão de que não contemplam a possibilidade de fazer o sumário automático. Então, a melhor forma de paginar o trabalho é como nós vamos explicar nesta aula. No menu Inserir, você localiza onde colocaremos o número de página. Então, neste painel, você visualiza que eu posso colocar o número de página no início da página. Eu desejo que seja no canto superior direito, como nesta formatação número 3. Clico aqui e tenho a numeração. Note que eu não desejo que a capa seja nem numerada nem contada. Então, este número que tem na capa eu vou descartar. Como você nota aqui, eu estou contando a capa neste caso. Se eu clico na folha de rosto, eu vou modificar esta numeração, porque a folha de rosto é a minha página número 1. De modo que eu vou até aqui no menu, agora, número de página, e digo para formatar o número de página. Na seção onde eu estou, eu quero que essa numeração inicie em 1, porque efetivamente é aqui que eu começo a contar as minhas páginas. Note que imediatamente o Word modifica a numeração da página para contar, ou melhor, numerar a partir da folha de rosto. Veja que a minha folha de rosto está com o número 1. Porém, se você observar na capa, eu tenho o número 1 também. Posso, de imediato, colocar o meu cursor aqui no cabeçalho da capa, no menu Ferramentas de cabeçalho e rodapé, na aba Design, eu procuro esta guia de opções e digo que a primeira página dessa seção onde o cursor se encontra, posso garantir que o cursor se encontra ali, a primeira página deva ser diferente. No momento em que você clica, note que o número de página desapareceu da capa. E eu continuo com o número 1 na minha folha de rosto. Porém, eu também não quero que o número 1 apareça na folha de rosto. Vou exibir na largura da página. Você nota que o número 1 está aparecendo aqui e eu não quero que ele apareça. Então, na minha guia Design, eu desejo que essa primeira página da folha de rosto também seja diferente. O número desaparece. Eu entendo que é criativo, por parte de muitos alunos, colocar uma caixinha de texto escondendo o número. Esse procedimento, apesar de criativo, não nos ajuda.
Então, eu não vou usar esse recurso, eu vou usar em Design, primeira página diferente. Vou novamente exibir em várias páginas. Veja que o meu sumário é uma seção, início de sessão, então aqui não deveria haver nenhum número. Então, vou lá na minha guia Design e digo que essa página deva ser diferente. O número de página desapareceu. Se eu rolar para a próxima seção, agora já é elemento textual, eu tenho o número 3 no início desta seção. Coloco o cursor nesse cabeçalho e digo, primeira página diferente, desapareceu o número dessa página. A página seguinte, o número deve aparecer. Aqui em referencial teórico, seria a minha segunda seção dos elementos textuais. Também não deveria aparecer o número de página nessa primeira folha, nesta primeira página. Usando o recurso primeira página diferente, ele desaparece a numeração. Agora vou para a folha seguinte. Aqui o número deve aparecer, deixo como está. Na página número 7, o número também deve ser aparente. Não vou mexer em nenhum recurso. A página número 8 é uma página de uma seção de início, então também vou desejar que aqui a primeira página seja diferente. Na seção referências, sendo o início de seção, vou desejar que a primeira página seja diferente. Muito bem, posso fechar aqui o cabeçalho e o rodapé. Quando faço isso, noto que as páginas dos elementos pré-textuais não demonstram o seu número de página. E as páginas dos elementos pós-textuais, sim, aparecem os números de página, exceto na primeira página de cada seção. Isso é o bastante para que você numere as páginas. Vamos imaginar, por hipótese, que, finalizado o procedimento de paginação, você sinta a necessidade de acrescentar mais texto ao seu trabalho. Não é problema. A paginação vai ser acrescentada, a página que você acrescentar vai ser colocada aqui e a numeração automaticamente vai se alterar. Vamos então tentar imaginar isto. Vamos colocar algum texto aqui por hipótese, né? Vou selecionar aqui uma área de texto, vou dar um Ctrl C e vou colocar mais texto, por exemplo, nesta página. Ok, coloquei mais texto e coloco mais texto e mais texto, de modo que acrescentou uma página ao trabalho. Agora eu tenho uma página a mais e por isso o Word reconfigurou a numeração de página para mim. Feito este procedimento, eu posso pensar em fazer um sumário. O sumário requer muita cautela e existem várias formas de configurar o sumário. Eu vou utilizar aqui uma metodologia, uma forma de configurar o sumário que considero uma das mais fáceis, mas ressalto que existem formas diferentes desta. Vamos lá então. Vamos supor antes que você esqueceu de fazer alguma alteração em numeração de páginas e já havia fechado a seção de cabeçalho. Você pode, a qualquer momento, retornar à edição do cabeçalho. Então, você vai na guia Inserir e aqui você encontra Cabeçalho. E aí, em Cabeçalho, você pede para editar cabeçalho. Novamente, se mostra aqui os cabeçalhos das nossas páginas. E aí você pode, eventualmente, alterar algo que possa ter ficado para trás. Então, não é preciso se apavorar nesse momento, que a qualquer momento você pode editar o cabeçalho. Vou fechar o cabeçalho novamente para começar o nosso sumário. O nosso sumário depende que você tenha seguido os passos da configuração, da formatação do trabalho até aqui. Se você não tiver feito quebra de seção, se você não tiver utilizado estilos de título, você não vai conseguir fazer o sumário. Imaginando que
todas as tarefas foram cumpridas com sucesso, podemos agora iniciar a configuração do nosso sumário. Vou exibir aqui na largura da página, na página sumário. Eu havia feito uma quebra de seção para deixar a página de sumário aguardando o término do trabalho. O sumário deveria ser feito exatamente quando você já terminou de escrever todo o seu trabalho, pois assim todas as páginas já estão finalizadas, numeradas, e o sumário pode ser feito a contento. Então aqui eu dou 2 espaços e vou iniciar nesta linha aqui o nosso sumário. O Word, utilizando os estilos que nós configuramos no trabalho, vai fazer um sumário automático. Podemos pedir então na guia referências para inserir um sumário. O Word traz alguns sumários já pré-configurados. Nós podemos começar com esses sumários pré-configurados. No entanto, talvez seja conveniente, de momento, personalizarmos um sumário. Portanto, vamos aqui em personalizar sumário. Aqui nós temos um campo de visualização de impressão. Pede-se que, se eu quero mostrar números de página, eu quero que os números de página apareçam. E quero alinhar os números de página à direita. O formato que eu pretendo é o formato do modelo. E eu quero que mostre níveis até o meu último título. Vamos então aqui tem até o título 3, mas eu tenho o título 4, o título 5 no meu trabalho. Quero que também apareça o título que eu nomeei como de elementos pós-textuais. Então, vou colocar aqui até o título 6. E em opções, eu vou notar que os estilos disponíveis para o sumário são o cabeçalho, a descrição, o estilo normal, parágrafo da lista e assim por diante. No meu caso, eu vou escolher os títulos como estilos disponíveis para o sumário. No entanto, para que eu tenha todos os meus títulos alinhados à esquerda, eu não vou fazer o meu sumário em nível de índice, em nível do índice. Eu vou colocar todos aqui como sendo o número 1. Essa é uma providência importante para que eu possa, então, colocar o meu sumário todo ele alinhado à esquerda. Você já visualiza aqui que todos os títulos ficaram alinhados à esquerda. Posso, então, agora clicar em OK e você verá que eu já vou trazer o meu sumário automático para essa página. Aqui está o meu sumário automático. Note que o sumário precisa de algumas modificações para que se ajustem às normas. Essas modificações podem ser feitas de diversas maneiras. Nós vamos aqui fazer manualmente, como você verá logo em seguida. Lembrando que os elementos pré-textuais não são apresentados no sumário. E todas as seções que compõem o sumário devem ser alinhados à esquerda. Como se pode notar na régua, nós temos um recuo à esquerda. O sumário deve ser alinhado à esquerda. Então, selecionando todo o sumário com o mouse até aqui, vamos formatar o parágrafo do sumário. Ele será então alinhado à esquerda e não há nenhum recuo na especial. Então eu coloco aqui nenhum. O espaçamento do parágrafo do sumário é em 1,5 linha. E aqui vou me garantir que não haja nenhum espaço antes ou depois, nenhum espaçamento antes ou depois. Nota-se então que o nosso sumário está alinhado à esquerda, como pede o padrão ABNT. Outro detalhe a ser observado é que os itens do nosso trabalho deveriam estar todos colocados um abaixo do outro. Para isso, nós precisamos fazer o seguinte. Então, nós temos aqui um título quinário, uma seção quinária, que deverá ser em itálico. Daqui a pouco nós vamos formatar isso em itálico. Mas as demais seções do sumário deveriam estar alinhadas exatamente neste ponto que se mostra no cursor. Então, se você aproximar aqui da nossa régua,
será necessário, para que eu alinhe todas as seções do sumário a esta seção quinária, colocar aqui na régua uma marca de tabulação. Essa marca de tabulação, se você clicar sobre a régua, ela vai aparecer aqui já colocada. Então, eu vou colocar uma marca de tabulação exatamente nesse ponto. Note que a marca de tabulação, então, está posicionada no título da seção quinária. Retornando aqui para a introdução, agora, se eu posicionar apenas o cursor logo depois do número 1, acionar a tecla Tab de tabulação, a minha introdução será alinhada com a minha seção quinária. Repito o procedimento em todas as seções do sumário. Observe-se, então, que todas as seções estão sendo alinhadas conforme a seção quinária. Na própria seção quinária, confiro se a tabulação, então, leva ao alinhamento. Nas considerações finais e nos elementos pós-textuais, não faço esse alinhamento. Muito bem, obtive, então, essa visualização do sumário. Outra questão a ser considerada é que a forma como se apresenta cada seção deve repetir a forma como ela está no texto. Então, sabemos que a introdução, por exemplo, é o meu título 1. Deveria estar em caixa alta negrito. Para que eu transforme essa introdução em caixa alta negrito, vou utilizar o meu título 1 já pré-configurado. Título 1, aí a minha introdução consegue ficar em caixa alta negrito como deveria ser ou como se apresenta no texto. Repito aqui para essa justificativa que é o meu título secundário. É o meu título 2. Agora, objetivos gerais, é um título terciário, título 3. Aqui, novamente, um título 3 e assim vou fazendo para todas as demais seções. Em tempo, ao tentar selecionar aqui esta seção, o cursor do meu mouse fugiu um pouco da linha e selecionou a linha superior. Isso não é incomum acontecer na formatação do sumário. Agora eu vou fazer uma pequena pausa para te dar uma dica de como você pode selecionar seções do sumário de forma mais precisa. Repare então nesta dica que eu vou te dar agora. A dica é, com o cursor do meu mouse posicionado no início da frase que eu quero selecionar e mantendo o botão Shift do meu teclado pressionado, acionando em seguida a minha seta de direção à direita, eu consigo selecionar com mais precisão os elementos que eu quero, como você visualiza agora. Minha tecla Shift está pressionada e posso fazer letra por letra, posso fazer mais rapidamente, enfim, na medida posso recuar se eu acionar a seta à esquerda, selecionando assim, de forma mais precisa, o elemento que eu quero. Esta é uma dica importante quando você não tem precisão com o seu mouse sobre a tela do computador ou quando você está usando o mousepad. Voltando à configuração do sumário, estávamos aqui, vamos selecionar essa seção que é um título terciário e vamos colocar título 3. O referencial teórico é título 1, padrões de formatação é um título 2 e assim repito com todas as seções do meu trabalho, fazendo com que elas sejam visualizadas exatamente como se apresenta no corpo do trabalho. Esse é um título 3, aqui é um título quaternário, é o título 4, aqui é um título, uma seção quinária, então é um título 5, vou selecionar e título 5 vai para itálico. Considerações finais é título 1 e referências eu posso colocar como eu tinha pré-configurado, como sendo título pós-textual. Visualize no conjunto e você, se você clicar aqui na chamada do sumário, desaparecem todas as linhas de seleção e conseguimos então conferir que o meu sumário está
configurado conforme as normas da ABNT. Você deve notar que, eventualmente, aparece esta sugestão para que você, clicando na tecla Ctrl e com o botão do mouse, se você mantiver a tecla Ctrl pressionada e clicar sobre o título que está aqui, você vai ser remetido àquela seção do trabalho. E é isso mesmo. Por exemplo, quero ir para o meu referencial teórico. Posiciono o mouse sobre o referencial teórico, clico na tecla Ctrl, mantenho pressionada e faço um clique com o mouse. Observe que fui remetido ao referencial teórico. Isso também pode ser interessante durante a minha execução do trabalho. Vou visualizar aqui em várias páginas, conferir que o nosso trabalho foi formatado adequadamente, os seus elementos pré-textuais, os seus elementos textuais e pós-textuais. O nosso trabalho foi paginado adequadamente. Nos elementos pré-textuais, as páginas são contadas a partir da folha de rosto, mas nenhum dos elementos permite visualização da página, como também o início de sessão. O número de página não aparece, embora esteja sendo contada. E finalmente fizemos o nosso sumário. Agora, se o nosso trabalho constar apenas de textos, isso seria o suficiente. Porém, sabemos que todo trabalho acadêmico envolve citações e envolve ilustrações. Para isso, é preciso fazermos uma outra aula. Espero você, então, numa próxima aula. Até lá!